amigos da TV Mundo Maior. O Alzheimer é uma doença que apresenta sintomas como demência, a perda das funções cognitivas como memória, atenção e linguagem. Essa enfermidade atinge, na maioria dos casos, pessoas com 65 anos ou mais. Mas será que a origem do Alzheimer é espiritual? Doutor Hildo, o que a doutrina espírita nos diz sobre o Alzheimer? A doutrina espírita tem uma coisa muito bacana, que ela não vem demonizar as coisas. E quando nós falamos em doença, a primeira ideia que nos vem à cabeça é combater a doença, não necessariamente compreender a doença. E aí a gente pensa, o que seria o Alzheimer que não fosse você estar numa casa toda iluminada e de repente você vai apagando cada cômodo, apagando. Normalmente as pessoas que vão para esse diagnóstico, elas têm uma vontade muito grande de começar a esquecer coisas que fizeram, valores que cultivaram, que ao longo da vida foram se dando conta que a colheita era muito pesada, né? Muito desagradável. Então as pessoas começam a fazer um esforço muito grande para tentar esquecer. Uma das coisas muito comuns e frequentes no consultório é as pessoas dizerem assim, como que eu faço para esquecer tal coisa? Essa tal coisa se tornou um dado biográfico. Como que eu faço para esquecer que eu pratiquei um aborto, que eu fiz isso, que eu não respeitei meu pai e minha mãe, que eu extrapolei na empresa e dei golpe aqui e acolá? E a maturidade faz você pensar sobre tudo isso. Então, o Alzheimer é um esforço que a pessoa faz para ir apagando, né, esses registros, que por não saber lidar com eles, por não se perdoar até, ela vai por esse caminho. Né? Mas porque a gente pensa doença assim, né? Nós nunca pensamos a doença como alguém que nos convida a refletir e elaborar sobre como nós estamos vivendo. Tanto é que você, quando sai para beber, você é bastante jovenzinha, né? Já se leva algum medicamento junto. Né? Em vez de eu me disciplinar em relação ao excesso do álcool, eu tomo o tal do medicamento, até para poder beber mais. Ao invés de ter uma disciplina, um respeito maior para comigo. Então, é meio por aí. Bom, você falou sobre perdão e prevenção. Do ponto de vista espiritual, existe algum tipo de prevenção contra o Alzheimer? Existe. Qual que é a fabriquinha que nos fabrica o pensamento? Né? Então, vale a pena a gente estar o tempo todo se monitorando? Para onde vão os seus pensamentos? O que efetivamente eles constroem? Em que faixa de frequência vibratória você se situa? Porque quando você pega aí um descaminho, normalmente é difícil a gente aguentar o que nós mesmos produzimos. Porque quando você produz, conhece aquela fala do Evangelho? A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E às vezes a gente lança aí algumas sementes que na hora da colheita nós não temos a mesma dignidade para administrar. Por exemplo, eu sou fumante ao longo de uma vida inteira. Quando eu colho um câncer de boca lá na frente, eu bato enfermeiro, eu não aceito, eu fumo através da tráqueo, né? Eu apronto horrores, porque eu não tenho a mesma dignidade de quando eu fumava, né? Que é uma cena mais bonita que a outra. E tem uns que fazem caras e bocas, e os cigarros com cheiro, com essência, com isso, com aquilo. O malefício é o mesmo, né? Então, como é que eu faria para suportar com dignidade a colheita do hábito de ter fumado durante tantos anos? Essa que é a questão. E a doutrina vem dizer isso para a gente. Olha, toda e qualquer doença, ela só tem uma única função na tua vida, te reeducar. Porque doença nenhuma mata. Já te ocorreu em alguma casa espírita pedir uma mensagem do câncer que matou alguém que você ama? Não, a gente pede da pessoa, do espírito da pessoa, né? Porque a gente sabe, bom, o câncer morreu. O meu parente, o meu ente querido, não. Não é isso? Então as doenças são aquelas professoras mais linha dura, para também os alunos mais cabeça dura, né? Como lidar com um familiar que está com Alzheimer? Então, como que você lida com um bebê? Muita paciência, carinho? Não, você não tem uma expectativa que um recém-nascido saia grafando ou mesmo falando o próprio nome, né? Você tem um tempo que você sabe que a cada etapa do desenvolvimento dele, ele vai dar aquela resposta. A única questão é que, em relação a um bebê, um recém-nascido, ele está num processo de chegada. Então, ele vai assimilar uma série de valores, cultura, do meio em que ele nasceu.
Quem está passando pela experiência do Alzheimer está fazendo esse mesmo processo, só que no caminho de volta. Você estava reencarnado em nosso lar ontem. Aí disseram que você tinha que reencarnar porque ia ter programa hoje. Então você esquece o que você fazia lá, né? Através de um processo de miniaturização. Você podia governar a colônia, você podia ter uma tarefa qualquer. Esse processo, esse véu, né? Essa cortina vai se fechando para você reencarnar aqui sem essas memórias e começar um desafio novo. Nós vamos nos desligando aqui através do Alzheimer para começar um caminho novo lá, né? E não muito raro, a turma do Alzheimer são pessoas que têm o exercício da autoridade de uma forma muito dura, né? São pessoas que passaram pela vida de uma maneira muito ácida, assim, né? Sabe, gente linha dura? Ou é do meu jeito, eu não brinco mais? Então, olha que exercício bacana. Agora tem uma outra mente extremamente amorosa que me conduz. Então, como lidar? Não crie expectativas, né? Ele não vai retomar aqueles hábitos que tinha, ele não vai ter mais o domínio que tinha, ele não vai mais jogar xadrez como jogava. Mas você pode ir ajudando, como a gente faz com a criança, né? E os médicos vão dizendo, olha, a partir de tal etapa, o quadro vai se agravar assim. Se agravar para nós que somos os cuidadores, para a pessoa não, né? Quanto menos memória, menos sofrimento, né? Para nós que estamos com memória muito ativa, o sofrimento parece muito grande, mas para o paciente não, porque ele não tem mais esse senso crítico, né? De tamanho, sofrimento, de todas as limitações. Tem quem o acompanha, via de regra um familiar. Mas o mais legal, se a gente aceita as regras da vida, nada dói. Eu costumo sempre dizer assim, nenhum de nós sofre pela causa, todos nós sofremos pela interpretação. Nenhum de nós sofre pelo fato, todos nós sofremos pela interpretação. Então, nós interpretamos o Alzheimer como mal de Alzheimer. É assim que nós chamamos. Mal de Parkinson, mal, não sei das quantas, né? Porque a medicina codifica assim. E aí eu tenho um amigo espiritual que nos diz assim, o mal é um bem mal interpretado, né? Então, o mal de Alzheimer é um bem mal interpretado. Porque o que importa é o aprendizado que o espírito vai fazer e não as provas pelas quais ele passa. Muito obrigada, doutor Hildo. Um abraço. E você, o que achou do programa de hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!